Hoje eu vou começar o meu culto com uma pergunta. Quem quer alcançar a vida eterna ou ir para o céu? Acredito aqui que todos querem, né? Eu também. Porém, não basta apenas querer. Nós temos que nos esforçar para isso. Porque como você só quer, isso não funciona. Porque, por exemplo, eu quero ser uma pessoa magra. Só querer não vai adiantar. Existe sim um esforço, existe uma reeducação alimentar, existe um dispor. E uma história melhor do que essa é do jovem rico, que está em Mateus 19, 16 até o 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta aí? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então a gente vê aqui que não bastava ele apenas querer alcançar a vida eterna. Jesus colocou algo a mais para ele, da mesma forma que nós. Nós não bastamos apenas nós não querermos ou ir para o inferno ou queremos alcançar a eternidade. Né? Como tudo na vida, existe um esforço e um sacrifício. Né? Da mesma forma como eu usei o exemplo aqui de uma pessoa que quer emagrecer, existe um esforço, existe a pessoa realmente alcançar o objetivo, e além de alcançar o objetivo, ela tem que ter uma vida ali toda regrada na alimentação, porque senão ela volta ao estágio que iniciou. Da mesma forma, a vida cristã é assim, né? Nós temos que nos esforçar para fazer o certo. Não basta a gente não fazer nada de errado. Nós temos que ter um esforço realmente de fazer a coisa certa, né? Nos esforçar para quê? Para que realmente a plenitude de Cristo seja dentro das nossas vidas. Porque como ele colocou aqui, né? Tudo isso eu tenho obedecido, mas o que mais eu preciso fazer? Então Jesus coloca aqui, né? Se você quer ser perfeito. Então, primeiramente, esse culto é para quem quer realmente ser perfeito. Para quem quer ter algo a mais com o Senhor. E é isso que hoje ele está falando, né? Muitas pessoas às vezes olham para uma história dessa e falam: Ah, mas eu não sou o jovem rico. Só que aqui, hoje em dia, a gente não está falando de apenas bens materiais, mas uma vontade, um sonho, um desejo. Quando Deus pede para que nós abandonemos tudo isso por amor a Ele, é a mesma situação do jovem rico. Quantas pessoas estão nessa situação? Quantas pessoas cumprem sim os mandamentos, mas querem algo a mais e não dá conta, quando a resposta é: larga tudo e me segue. Simplesmente isso, larga tudo e me segue. Muitas vezes as pessoas hoje em dia, a gente vê, né, dando tanta importância às coisas aqui na terra e esquece que o nosso maior bem, a nossa maior conquista será no céu. Né? O nosso maior tesouro está nos esperando lá. Porém, é a vida que nós temos aqui que vai fazer com que nós alcancemos ou o céu ou o inferno. Só existem esses dois caminhos, né? E aqui o jovem rico não conseguiu entender isso. O amor dele pelas riquezas, o amor dele por tudo aquilo que ele tinha conquistado era muito maior do que a vontade de ser perfeito. E é isso que nós não podemos realmente deixar que isso aconteça sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o reino do céu é alcançado com esforço. E o que é o esforço, né? Esforço significa intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento, obra. Então, tudo é conquistado com esforço. Se você quer ter mais dinheiro, você vai fazer o quê? Trabalhar mais. Se você quer ir bem na prova, você vai fazer o quê? Estudar mais. Se você quer ser perfeito, se esforce mais. Se esforce para cumprir a obra do Senhor, se esforce para levar a palavra. Algo que temos visto que as pessoas têm desmoralizado totalmente a Bíblia, né? Algo tão precioso que Deus nos deixou, as pessoas hoje em dia não têm conseguido, não têm a vontade de querer entender isso, né? Por isso que existe um esforço de lermos e interpretarmos, esforço de ouvirmos a voz do Senhor e fazer, né? Aqui na Bíblia existem inúmeros exemplos de esforços. Deus sim faz, né? Como guerras Deus fez e deu a vitória, mas exigia o esforço dos soldados, existia ali um esforço de cada um fazer a vontade. Da mesma forma, hoje nós temos que decidir
querer ser perfeitos, então nós temos que abdicar de tudo. Mesmo que nós tenhamos nada, nós temos que abdicar de tudo, para que a vontade de Deus seja perfeita em nós. E aqui, como um jovem rico não conseguiu entender isso, que nós não possamos estar caindo nesse erro, que nós possamos estar realmente buscando essa perfeição, buscando realmente não apenas cumprir o mandamento, né? Porque Jesus veio e desfez todos esses mandamentos, colocando sempre algo a mais. Da mesma forma, nós temos que entender que nós, hoje em dia, os verdadeiros cristãos estão sendo a minoria, né? A gente tem visto realmente as igrejas, como estávamos comentando hoje de manhã, as igrejas estão perdidas, né? As igrejas pregando um falso evangelho. E como a vovó perguntou, como nós vamos combater isso? Vamos combater através da palavra, através do nosso esforço, do nosso querer, do nosso sacrificar, mostrar para eles que existe um evangelho diferente. Essas pessoas hoje em dia têm sido levadas por simplesmente comodismo, porque se elas tivessem um pouco de esforço, elas conseguiriam ler o que está embaixo e entender, porque muitas vezes pega só a parte boa, né? Só a parte de ser perfeito e pronto, e esquece que existe um esforço, um sacrifício atrás disso. Então nós, como os verdadeiros cristãos, né, nós que procuramos sempre levar a palavra da verdade, além de falar, né, sempre procuramos viver, que é mais importante de tudo, né, apenas falar não basta, né, nós temos que viver a palavra, nós temos que mostrar realmente para esse mundo que vemos que a cada dia está tão perdido, tão necessitado, né, as pessoas procurando preencher o vazio em coisas mínimas, né, em coisas que não é a essência, não é aquilo que vai preencher o vazio. Né, mas somente Cristo, somente nós realmente abdicarmos de tudo, né, como cantamos, ninguém teria coragem aqui de entregar a própria vida como Cristo fez por nós, né? Deus nos amou a tal ponto que entregou o próprio Filho por amor a nós, e não é simplesmente entregou, ele sofreu, ele foi ali açoitado, né, sofreu morte de cruz e tudo, por amor a nós, por amor para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade aqui que o jovem rico teve, de nós escolhermos ser perfeitos, abdicar de tudo e alcançar a vida eterna. Acredito que esse é o objetivo de todo cristão, é alcançar a vida eterna. É realmente alcançar isso, alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado e guardado para nós. Mas o que a gente precisa entender é que só vamos alcançar tudo isso através do nosso empenho, através da nossa perseverança, através do nosso colocar e dispor diante de Deus. Porque só assim nós vamos alcançar, só assim nós vamos conseguir conquistar e abdicar de nós totalmente. Porque, gente, não existe sacrifício, coisa mais linda do que Cristo fez por nós. Então nós, como verdadeiros cristãos, nós como filhos de Deus, nós devemos honrar. Deus não está pedindo que sacrificamos como Cristo sacrificou. Ele está pedindo, entregue tudo diante de mim. Entreguem-se, disponham-se, façam a minha vontade. E você olha e analisa, a vontade de Deus é tão perfeita, é tão boa. Não existe sacrifício que Ele peça para nós que seja algo ruim. Não existe sacrifício que Ele peça para nós que não vai gerar um fruto. Porque tudo que Ele pede para nós é que nós dependemos dEle totalmente. Como Ele falou aqui, entrega e siga-me. Você vê que a vontade de Deus é perfeita e acredito que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor, nada melhor do que alcançar essa vida eterna. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem disso, muitas vezes as pessoas só estão ali, não, eu estou orando, eu estou pedindo, mas se você não buscar, se você não fizer, não se esforçar, não vai acontecer. Se você não realmente se dispor, se negar todos os dias, eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas não é impossível. Existem vários exemplos aqui na Bíblia, não apenas de Jesus, porque as pessoas ficam, mas Jesus era filho de Deus, mas Paulo, Pedro, todos os discípulos, pessoas, né, fora da Bíblia, como Spurgeon, como o Paul Washer, todos esses mostram que é possível sim levar a palavra. E mais ainda, a nossa família tem buscado realmente refletir esse evangelho, a nossa família tem procurado transmitir e mostrar o verdadeiro evangelho. Mas precisamos entender que para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós precisamos viver uma vida restrita, uma vida de sacrifícios, uma vida que requer tudo de nós. Não é 99%, não é 80%, é 100% na presença do Senhor. É 100% estar ali se dispondo, né? Como uma vez a gente vê uma pregação de um pregador que ele falou assim, se você tem um balde de água e põe tipo uma gotinha de esgoto, quem vai querer tomar? Acredito que ninguém.
Da mesma forma, Deus, Ele não quer que você dê 99% porque Ele não vai fazer. E muitas vezes as pessoas estão procurando galgar coisas, estão procurando atingir objetivos e esquecem que o maior objetivo aqui, nosso na Terra, é mostrar a diferença. É mostrar que existe um evangelho verdadeiro, um evangelho duro sim, mas um evangelho que traz a vida, um evangelho que cura, um evangelho que transforma. Agora, esses evangelhos que têm sido pregados, que têm sido mostrados, é um evangelho onde só massageia o ego, um evangelho onde as pessoas vão ouvir o que querem. Ninguém está sendo enganado, porque se a pessoa quisesse realmente o discernimento, basta ela ler a Bíblia, basta ela procurar. Então, essa desculpa, eu estou sendo enganado, desculpa. Quando chegar no inferno, você não vai poder, não posso ficar aqui não, porque foi meu pastor que disse. Não, as pessoas precisam acordar, as pessoas precisam entender que existe sacrifício sim. Você nunca vai alcançar as bênçãos, nunca vai alcançar o favor de Deus só pelo fato de querer, só pelo fato, eu não quero ir para o inferno não. Se você não fizer algo em relação a isso, você vai acabar indo para o inferno. Porque diferente de ir para o céu, o inferno basta você não fazer nada, você já está indo para ele. Agora o céu você precisa de esforço, precisa negar a si mesmo. Tem dia que parece que é quase impossível disso acontecer, mas como a gente cantou ali, se nós estivermos realmente debaixo da graça, se nós dependermos totalmente do Senhor, vamos conseguir passar tudo isso. E aí eu separei alguns versículos aqui para mostrar que não é eu que estou falando que precisa de esforço, mas a própria palavra confirma isso. A primeira está em Lucas 13, 24, diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo, vocês que muitos tentarão entrar não conseguirão. Já existe um ponto, né? Muitos tentarão, mas não conseguirão. Por quê? Porque vão preferir ficar ali sendo massageado o ego, vão preferir o comodismo do que esforcem para entrar pela porta, né? Outro está em Josué 23, 6 e diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Outro exemplo aqui de ter todo o esforço, fazer todo o esforço para obedecer tudo que está aqui. Porque como a gente comentou hoje, aqui é o manual do ser humano. Então tudo que você precisa está aqui, basta procurar. Outro está aqui quando Paulo fala para a igreja dos Tessalonicenses. Está em Tessalonicenses 1:3 e diz: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mais uma vez deixa claro que precisamos nos esforçar para alcançar o Senhor. Precisa, gente, existir esse esforço. Porque só a gente querer, só a gente ficar ali orando sem nenhuma ação, não vai funcionar. Vamos acabar nos corrompendo sim com o mundo. Porque é isso que o mundo tem colocado, é isso que o mundo tem pregado. O quê? Se eu me sinto assim, eu sou assim. Se eu acho assim, eu sou assim. E no reino dos céus não é dessa forma. Diante de Deus, a gente não pode ser o que a gente quer. A gente tem que ser o que Deus quer das nossas vidas. Se é pregador, evangelho, se é para ter nada, se é para tudo, estamos à disposição. Mas existe o dispor, gente. A gente tem que nos colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Mas o que as pessoas têm colocado, não coloca essa parte, a outra parte não. O que as pessoas têm tentado é amoldar o evangelho à própria vontade. E não é assim que funciona. Nós temos que realmente a cada dia mais ter mais força, criar realmente mais estrutura. Porque nós temos visto que o mundo está caminhando para destruir pessoas como nós. O mundo está caminhando para destruir uma família como nós. Então, se a gente não tiver esse esforço aqui, se nós não tivermos realmente, como Paulo coloca aqui, um esforço motivado pelo amor em Cristo e a perseverança, nós vamos sucumbir juntamente com eles. Quando nós estivermos em xeque, quando nós formos processados ou quando nós formos questionados, nós não vamos resistir porque a nossa fé não será firme. Mas quando a gente nos unir, quando a gente realmente entender que a nossa vida não é aqui, então pode vir processo, pode vir gente falando, não vai fazer diferença, porque a nossa morada não é aqui. A gente não está aqui para fazer a vontade dos homens. Nós não estamos aqui para fazer a vontade dessas pessoas que parece que não tem cérebro, parece que tem nada na cabeça. Mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E é isso que tem que importar. Nós temos que colocar uma coisa em mente. Vamos alcançar o reino do céu através do esforço. Só não querer ou querer não adianta. Se nós continuarmos com essa mentalidade pequena, nós vamos ser igual a eles. Porque a gente olha, por exemplo,
vendo The Chosen, né? Você vê ali Judas, né? Ele que quis, ele que se dispôs e traiu Jesus, porque ele achou algo maior, tipo assim, a minha vontade, então, né? Aí você olha e fala assim, meu Deus, que terrível. Quando a gente não cumpre assim, a gente é a mesma coisa. Você olha e fala, que horror, né? Olhando ali, ele dispondo, ele curando, ele vendo Jesus fazendo as coisas, e por uma vontade própria, por o eu dele ser maior do que o amor dele por Cristo, fez o que ele fez. E aí você olha e fala, que terrível os soldados ali, né? Matando Jesus, que terrível o povo judeu não aceitar Jesus. Mas se nós não cumprirmos, se nós não nos esforçarmos, nós somos igual a ele, não é diferença. Porque a gente olha, meu Deus, que horror, mas a gente faz a mesma coisa. Não ali sacrificando, mas colocando o sacrifício de Cristo em xeque. Dando a mesma martelada ali, negando a Cristo da mesma forma. Tipo, não, eu não vou negar. E se é colocado em xeque no trabalho, não existe isso, gente. Quando você é cristão, você tem que refletir 100% Cristo. Quando nós somos cristãos, a pessoa que vai conversar com a gente, a pessoa que vai te conhecer, ela não pode, depois de anos, eu não sabia que você era cristão. Quando nós temos Cristo, quando nós temos essa luz de Cristo viva em nós, nós temos que refletir. É nossa obrigação refletir a luz de Cristo. E, além de refletir, é permanecer essa luz. Porque a gente vê muitas pessoas até refletem, mas quando acontece uma circunstância, uma provação, essa luz se apaga. Por quê? Porque a fé não estava realmente ali firmada. Muitas vezes ela estava passando por um momento difícil e não soube ir diante do Senhor. Porque, gente, eu vi uma frase que dizia assim, todas as pessoas que estão no inferno, ninguém vai poder dizer, eu fui a Cristo e Ele não me atendeu. Não, Cristo está aqui para todos nós. Ele está dizendo, eu transformo, eu faço, eu mudo, eu capacito. Agora, se você está tendo dificuldade, é porque você não está entendendo e não está colocando, porque Deus deixa bem claro, a Bíblia deixa bem claro. Deus, Ele transforma, Ele regenera, Ele muda você do que você era para o que você é agora através do poder dEle. Então, se ainda temos resquícios do velho homem, se ainda temos indícios da velha natureza, não fomos totalmente transformados, não fomos totalmente regenerados. Mas se nós fizermos aqui, largarmos tudo para ser perfeito, não vai existir erro. Não vamos realmente cair, não vamos realmente nos afastar como aqui. Ele ficou triste, porque ele não conseguia. Só que hoje a gente não tem essa desculpa. Não tem, eu não consigo, não tenho. A palavra deixa bem claro, em inúmeros versículos deixa bem claro. É possível sim, porque Deus é que capacita. Mas como eu disse, muitas vezes as pessoas ficam, eu faço, isso, eu aquilo, e não é assim que funciona, gente. Não é eu aqui que estou falando porque eu sou uma pessoa mais tímida e me embolo às vezes na palavra, mas é Deus que capacita cada um de nós. Não existe, essa é a minha dificuldade. Não tem. Jeremias era um jovem profeta, e ele até quando Deus chamou, ele falou, mas Senhor, eu não consigo falar. E se eu vou falar para os velhos, né, para os mais idosos, vou falar para eles, ninguém vai acreditar ou vai ter credibilidade na minha palavra. O que o Senhor falou para ele? Eu vou te capacitar. Vai e faça somente a minha vontade. Então não existe, essa é a minha dificuldade. É porque eu não consigo, é porque eu não consigo falar bem, é que eu sou mais tímido. Não tem. Quando você está na presença do Senhor, é Ele quem capacita, é Ele quem faz. E é isso que as pessoas precisam entender. Elas têm que parar de colocar muito eu na frase. E tem que começar a viver, tem que começar a entregar, tem que começar realmente colocar diante do Senhor, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai dar capacidade. Não ache que você não é suficiente ou que você não tem a capacidade. Quando nos colocamos no Senhor, pode ser você a pessoa mais pecadora que seja, Deus, Ele perdoa e Ele regenera, Ele transforma o nada em tudo. É na nossa fraqueza que Ele vai se aperfeiçoar, é através da nossa fraqueza que Ele vai mostrar, olha, eu faço. Porque essa é a dificuldade dele e ele está conseguindo fazer. É somente através do nosso crer, do nosso dispor, do nosso amor por Deus, que vamos conseguir passar por esse mundo sem se corromper com ele. Vamos conseguir combater tudo aquilo que as igrejas têm colocado, tudo aquilo que aqueles falsos pregadores têm realmente divulgado. Que temos visto que o mundo está pior, mas as igrejas não estão muito diferentes. E é nós que temos que mostrar o caminho da luz. Se eles vão querer ou não, isso já é um problema deles. Mas é nós que temos que divulgar, somos nós que temos que mostrar que existe um outro caminho, existe um sacrifício, existe um esforço, mas só vamos conseguir a partir do momento que vivermos.
porque a gente só vai conseguir passar aquilo para frente quando amarmos isso, né? Quando você vê, como eu sempre uso o exemplo, uma pessoa que ela trabalha, normalmente é uma pessoa que trabalha, mas se você vê quando a pessoa tem paixão naquilo que ela está fazendo, você vê que quando ela tem amor por aquilo, a gente vê o vovô com o Capter Plus, né? A paixão que ele fala, o dispor, porque ele ama aquele produto. Da mesma forma, nós amamos a Deus e temos que falar com o mesmo empenho, com o mesmo amor, e as pessoas vão ver, por mais que é sacrificial, por mais que temos que negar o nosso eu, não se compara à eternidade, à glória, porque se a gente não se negar, se a gente não se esforçar, nossa eternidade vai ser no inferno. E como a gente viu aqui no começo, acredito que não é isso que as pessoas querem, não é isso que a gente quer. A gente quer ter a vida eterna, mas só vamos alcançar realmente isso através do nosso esforço. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quando olharmos para nós, realmente não existe salvação. Mas quando olhamos para Cristo, não tem como nos perder. Não existe isso, gente. Eu era cristão, não fui mais. Não existe. Quando você tem Cristo na mente, quando Cristo é o centro das nossas vidas, não tem como nos perder. Não existe margem para pecado, não existe margem para erro. Somos perfeitos, sim, ainda aqui na terra. Porque como a gente comentou hoje, as pessoas acham que vamos ser glorificados. Não, temos que ser perfeitos aqui na terra. Temos que refletir realmente a presença do Senhor dia após dia. Só assim vamos combater aquilo que o mundo tem colocado, aquilo que o mundo tem imputado sobre nós. Caso contrário, vamos sucumbir com eles e daqui a pouco vamos estar levantando a mesma bandeira que eles. Mas se nós entendermos essa frase, que quando olharmos para Cristo não tem como nos perder, não tem dificuldade que passamos aqui que vai fazer com que o nosso amor, a nossa transformação seja reduzida a nada, vamos conseguir combater isso. Porque como eu disse, a cada dia mais, principalmente no nosso país, tem se colocado, sim, imputado a ideologia de gênero, tem sido colocada a destruição das famílias, a destruição da imagem da mulher, a destruição da imagem do homem. Tem sim colocado e imputado isso sobre nós. Nós só vamos conseguir resistir tudo a isso, só vamos conseguir combater isso através da nossa força, através da nossa convicção. Porque temos visto como Satanás tem sido astuto, pegado quem? Os jovens e as crianças. Porque as crianças estão no processo de o quê? Formação da mente. E o jovem geralmente é aquele rebelde que quer fazer tudo, quer experimentar tudo. Então, se nós nos unirmos como família, como ministério, vamos sim conseguir combater tudo isso, mas através de quem? Do poder de Cristo. Porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, vamos sucumbir com eles, mas através do poder de Cristo, através de entendermos a palavra e cumpri-la e nos esforçar, a eternidade já é garantida. Mas lembre-se sempre que temos que nos esforçar, não uma vez, mas o tempo todo, porque a nossa natureza está aqui, ela não vai sair daqui, mas é nós nos mortificando, é nós realmente nos reduzindo a nada, como a gente canta, até que nada mais importe para nós. Vamos conseguir levar o Evangelho de Cristo, aonde tem sido banalizado, aonde o nome de Cristo tem sido envergonhado, mas não através de nós. Nós temos que realmente, como sempre cantamos, engrandecer o nome dele, entender que nós precisamos de Deus constantemente. Nós precisamos realmente da presença dele, porque caso contrário nós somos igual Judas foi, igual soldados foi, igual esses tantos de pastores que têm realmente levado o evangelho enganoso. Mas se nós entendermos e compreendermos que para a vida eterna, para sermos perfeitos, precisamos nos esforçar, precisamos largar tudo que temos, tudo que somos, para que uma nova imagem, uma nova pessoa nasça dentro de nós. E para finalizar, vamos ler Hebreus 12, do 28 ao 29, e diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então é esse o Deus que servimos, é essa a religião verdadeira que servimos, é essa a nossa base familiar, é isso que temos que viver. E sempre lembrarmos que independente daquilo que falo, independente daquilo que tivermos que passar, vamos passar juntos, unidos a Cristo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então não brinquem com Deus, porque o nosso Deus, ele é terrível, ele é um Deus de fúria e detesta aqueles que vêm contra os filhos dele. Amém? Amém.
Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma palavra, Pai, que realmente todos possam entender e compreender a seriedade disso, Pai, e praticarmos realmente a dependência em Ti, Senhor, entendermos que precisamos nos esforçar para alcançar a perfeição, alcançar a vida eterna, Pai. Que essa palavra venha, Senhor, nos motivar, venha ser realmente, Senhor, motivo de bênção para as nossas vidas e não de condenação, Pai. Pois sabemos que se não cumprirmos tudo aquilo que falamos aqui, Senhor, será mais condenação para nós, ó Pai. Então que realmente essa palavra, Senhor, venha ser algo real nas nossas vidas dia após dia, Senhor. E obrigado, Senhor, por me capacitar a levar a palavra, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de divulgar o Teu amor, divulgar o verdadeiro Evangelho, Senhor. É isso, Senhor, que colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.